Como você sabe, o desenvolvimento, quer seja social, econômico, tecnológico, de qualquer sociedade, passa pela sua capacidade de construir uma infraestrutura onde pessoas e produtos possam se locomover. Okay? E em um ambiente globalmente competitivo, como esse que nós experimentamos agora, é necessário que todas as atividades desempenhadas ao longo da cadeia produtiva sejam feitas de forma profissional. Ou seja, como você sabe, não existe mais espaço para amador. E para nós que estamos aqui na Amazônia, outros fatores são agregados, como por exemplo a questão da sustentabilidade, o respeito a todo esse equilíbrio social na hora em que eu vou desenvolver uma atividade econômica. Por isso, é necessário que se construa esse ambiente profissional para a construção das embarcações que circulam aqui. E você sabe, nesse momento está sendo desenvolvido ações para a construção do polo naval, que vai concentrar na área do Puraquequara todas as atividades de serviço prestado na área de construção naval, ok? E os detalhes sobre esse tema, que é o tema central desta edição do Zona de Desenvolvimento, você acompanha a seguir. O Amazonas é considerado um dos grandes polos brasileiros em termos de produção. De acordo com a Suframa, em 2011 já eram 300 estaleiros de pequeno, médio e grande porte. E somente na orla de Manaus já eram cerca de 60 empresas em funcionamento. O desenvolvimento deste mercado ganhou apoio do governo, que prevê para este ano a regularização fundiária e licenciamento ambiental para pôr em prática o projeto Polo Naval no Amazonas, onde desapropriará pequenas moradias localizadas no eixo das comunidades conhecidas como Lago Jacinto e Lago Guajará, somando o equivalente de 10.000 hectares. Estima-se para essa área a construção de 2 grandes estaleiros, 6 médios estaleiros e mais de 60 estaleiros de pequeno porte, construídos em um período de até 3 anos, podendo gerar até 30.000 empregos. De volta então neste primeiro bloco do nosso programa, como você já sabe, sempre abordando o tema do teu interesse. E agora nós vamos começar a entender melhor como é que está a questão da construção naval aqui na Amazônia. E para abordar esse tema, nós estamos aqui não menos do que Irani Bertolini, um ícone no transporte aqui na Amazônia, que vai esclarecer para a gente, inicialmente, como é que está a atividade de construção naval aqui na Amazônia, e receba as nossas boas-vindas por estar aqui conosco no programa Zona de Desenvolvimento. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui manifestando minha opinião sobre esses assuntos tão importantes para a Amazônia. Em segundo lugar, cumprimentar os ouvintes dessa emissora. Em terceiro lugar, responder a sua pergunta. Realmente, a construção naval na Amazônia está crescendo e está se desenvolvendo de tal maneira que a maioria dos estaleiros já estão com obras contratadas para os próximos 2 anos. Então, nós temos muito trabalho pela frente e precisamos investir em estaleiros para poder dar conta da demanda que vem aí. Irani, quero aproveitar a sua experiência e ver o seguinte: nós estamos em um momento importante para a nossa economia. A nossa cidade, Manaus, é uma cidade foco no cenário internacional pela sua importância econômica. É uma cidade que tem um distrito industrial de Manaus que, segundo o IBGE, é responsável ou impacta positivamente na economia de 72 outras cidades entre o Amazonas e Roraima, mas é muito dependente ainda do distrito industrial de Manaus, e nós precisamos criar uma nova vertente econômica para dar mais tranquilidade, mais sustentabilidade à nossa economia. Como é então que essa atividade da construção naval contribui para essa certa estabilidade econômica na medida em que ela gera emprego, que ela gera renda? A construção naval no Amazonas, ela gera emprego, gera renda e tem um futuro brilhante. Inclusive se fala muito no polo naval. Só que o polo naval tem que sair do papel, do discurso, porque se fala e não se faz quase nada. E outro erro nosso, nós estamos divulgando lá fora que nós temos um polo naval. E vem muita gente de fora da Europa para cá e se decepcionam, porque nós não temos nada de polo naval, só temos conversa. Nós precisamos construir alguma coisa para depois chamar essas pessoas, porque esses que foram embora decepcionados não voltam mais. Então acho que nós temos que sair do discurso, montar esse projeto, fazer acontecer, começar a mostrar que realmente temos alguma coisa para mostrar. E aí convidar essas pessoas de fora para virem investir aqui. Porque não adianta
nós divulgar uma coisa que nós não temos. E essa relação é muito estreita, e você tem razão na medida em que analisa a construção naval com o polo naval, de onde se espera dar um tom ou uma nova vertente de profissionalização das atividades que nós já desempenhamos aqui, né? Mas do ponto de vista econômico, nós que estamos na Amazônia, nós que temos que desenvolver processos produtivos de forma social e ambientalmente correto, né? Isso está sendo observado no atual momento em que essa atividade de construção está sendo bastante aquecida. Nós temos aí mão de obra disponível, é só treinar bem essa mão de obra que nós temos, que ela produz bem. Nós temos o material humano que nós temos no Amazonas é muito bom. Nós precisamos dar treinamento e preparar essas pessoas para produzirem. Mercado existe, está todo mundo com uma pasta cheia de pedidos. Nós precisamos produzir mais e precisamos que o governo nos dê algum apoio também, claro. Mas, de qualquer forma, o setor privado, se deixar de trabalhar, ele produz, ele faz acontecer. Tu vê, nós aqui estamos construindo um estaleiro que vamos investir aí uns 40 milhões. Mas vamos gerar um monte de economia, um monte de produto. Nossa produção deve triplicar quando estiver pronto esse estaleiro. Essa atividade de construção, então, ela envolve toda uma cadeia produtiva. A matéria-prima que você compra vem de onde? Qual é o tempo que demora para chegar aqui? Como é que é feito esse transporte? Como é que você armazena? Como é que está essa relação entre você que produz e o mercado fornecedor? Nós compramos lá em Cubatão, na siderúrgica, né? E trazemos por navio. Chega aqui, demora 30 dias, porque não é sempre que tem disponibilidade de navios para trabalhar, para trazer esse produto. Mas chegando aqui, a gente passa para barcaças e traz aqui diretamente para o estaleiro. A logística tem sido satisfatória, apesar do tempo que demora, né? Aproximadamente 30 dias para a gente poder ter o produto aqui dentro do estaleiro. Os preços são competitivos? Os preços são um pouquinho mais caros que o importado, né? Mas eu sou um cara muito nacionalista e acredito muito no nosso produto. Então, prefiro trabalhar com produto nacional, mesmo com um pouquinho mais de preço, mas tenho confiabilidade, o nosso produto é mais confiável. Então, se compra o aço A36, ele chega aqui A36, não chega outro produto. O passo que a gente compra por aí afora, vem produtos de tudo quanto é tipo misturado. Se importar depois que internaliza, não tem como voltar, é complicado, né? Portanto, realmente essa visão de privilegiar, de dar preferência para a empresa nacional tem um impacto positivo, mesmo porque a gente está circulando dinheiro dentro do país, né? E isso, sem dúvida alguma, é positivo para a economia como um todo. E como o mercado está aquecido da construção naval aqui, isso favorece a todos, então. Justamente. Para nós é importante trabalhar com produto nacional, gerar emprego aqui mesmo e gerar economia aqui dentro do Amazonas. Para nós é muito importante isso. Bertolini, então nós temos aqui em Manaus empresas de construção naval de diversos tamanhos. Eu quero aproveitar a sua experiência, né? São mais de 30 anos, né, diretamente trabalhando. Que dica você dá então para os outros armadores que estão atuando aqui, no sentido de que eles possam ter processos produtivos com menor custo, mais competitivo, com maior grau de profissionalização? Com certeza. A construção naval aqui na Amazonas tem mais de 50 anos, né? Agora, os processos, a maioria deles ainda são processos antigos, construção artesanal. Mas agora, as coisas estão evoluindo muito rapidamente, né? Nós aqui hoje já construímos com sistema de painéis. E já no estaleiro novo nós vamos construir por blocos. Então isso vai trazer uma produtividade muito maior. Entende? Então, e também com um esforço menor dos nossos colaboradores que vão trabalhar na sombra, fora de chuva, sem calor, né? Que hoje trabalhar no tempo, em cima de uma balsa, com sol, calor de 30, 35, 37 graus, isso representa uns 40 graus em cima da chapa, talvez, né? E os homens estão lá trabalhando, soldando, num serviço realmente difícil. E já com o estaleiro coberto, eles vão ter uma maneira de trabalhar, produzir mais com menos esforço. Na realidade, o que o Bertolini coloca agora é uma questão muito importante, porque tu sabes que a fadiga, ela atua exatamente no trabalhador, né? Então, cada processo que é feito aqui tem um tempo padrão. E um dos componentes desse tempo padrão está exatamente a fadiga, que nessas condições de trabalho pode chegar a 30%, 35%. Então, se melhorar dessas condições e o trabalho sendo feito numa condição melhor, na sombra, sem dúvida alguma, a produtividade vai aumentar e, por conseguinte, os custos com mão de obra vai diminuir, porque a quantidade de pessoas existentes numa empresa nada mais é do que
a quantidade de produto a ser feito multiplicado pelo tempo padrão dividido pela jornada de trabalho. Com isso você acha a quantidade de gente. E o tempo padrão, que é um dos componentes do cálculo de pessoal, ali é exatamente o seguinte: tempo padrão é igual ao tempo normal, mais paradas inevitáveis, mais fator fadiga, e isso vai fazer com que ele tenha o tempo padrão, que é importante para a quantidade de gente. E o Irani está certo nesse raciocínio na medida em que ele vai aumentar a produtividade, reduzir os custos, melhorando as condições de trabalho. E é sobre esse assunto que eu quero continuar essa conversa com o Irani logo após o nosso intervalo. É só um instante, hein?